Graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Os versículos são de 1 a 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Os versículos são de 1 a 6. As crianças seguem com o Fernandão. E com a Rosana? Sim, os dois. Crianças, por favor. Romanos capítulo 15, os versículos de 1 a 6. Eu quero falar sobre um tema que num primeiro momento parece uma utopia. E você vai perceber que nós temos que fazer força para estudarmos, compreendermos esse tema, para que consigamos superar essa utopia que parece que está na palavra em si. Mas é algo que agrada a Deus, algo que glorifica a Deus. E a palavra é unidade. Falar em unidade nos dias atuais é praticamente uma utopia. Unidade, num tempo em que cada um busca as coisas para si, né? O espírito dos nossos tempos é um tempo muito individualista, individualizador, né? Então, unidade é uma palavra de contramão, assim. Unidade não é uma palavra natural. Para a unidade, provavelmente, se faz necessário muito esforço para ter a verdadeira unidade, sabe? E essa é uma passagem que parece mostrar que há um tipo de unidade que glorifica a Deus. Mas qual é? Então, nós vamos ler o texto e vamos pensar aqui, entre outras coisas, no que é o suporte uns aos outros, à luz aqui das Escrituras, o que é a busca pela edificação mútua, o que é seguir o exemplo de Cristo e o que é esperar, mais do que isso, trabalhar por unidade, para que lá no final a gente diga uns para os outros, louvado seja Deus. Isso que aconteceu foi para Deus, isto foi para Deus. Fácil não é, você vai entender que fácil não é. Talvez só de pensar aqui num primeiro momento sobre essa ideia da unidade, de estarmos unidos, por exemplo, unidos no corpo de Cristo, talvez, é natural talvez, que haja alguém entre nós que pense, então isso não dá para mim. Eu não consigo me relacionar com essas pessoas. Eu não consigo conviver. Eu não tenho o que falar com elas. Então eu vou para minha casa. Ou, vou fazer outra coisa. É possível. Mas, de novo, eu insisto. Ainda que pareça uma utopia, eu creio que existe um tipo de vida em comunidade que glorifique a Deus. Apesar das dificuldades. Apesar das deserções. Apesar das teses contrárias. De que é melhor ficar longe dos problemas, porque aí você não tem problema. Apesar de muito esforço, eu acho, parece existir algo possível, que glorifique a Deus, que lá no final, você sabe, eu fiz isso e foi para a glória de Deus. Essa glória de Deus tão buscada pelos teólogos reformados, tão buscada por comunidades, igrejas, instituições, mundo afora. Quem de nós não quer verdadeiramente glorificar, adorar, agradar a Deus? Bom, esse texto mostra uma forma. Vamos ler. Leio, peço que a igreja acompanhe. Ora, diz o texto, em Romanos capítulo 15, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos.
Vamos orar mais uma vez? Nós estamos diante de uma passagem muito importante das Escrituras. Todas são. Mas essa tem um sentido especial para a igreja dos nossos dias. Vamos orar. Só o Espírito Santo para nos auxiliar a entender. Ajuda-nos, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que o mesmo Espírito que inspirou este texto e toda a Escritura haja agora concentrando o nosso pensamento, cativando a nossa mente, o nosso coração, para que então, ao ouvir essa exposição, que o Teu Espírito também aplique aos nossos corações, toque em nossas vidas e talvez legitime práticas já assumidas, adquiridas, ou talvez nos traga práticas novas. Seja o que o Teu Espírito quiser, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, esse é o meu objetivo mesmo ao estudar um texto como esse. Eu não sou defensor de pregação de autoajuda, teologia de autoajuda, não sou mesmo. Quem me conhece um pouco já sabe, eu fujo dessas coisas. Mas também procuro não ser um justiceiro que o tempo inteiro esteja atacando o coração daqueles que eu sei que Deus amou e ama e tem misericórdia. Então, nem 8 nem 80, e muitas vezes, em meio às caminhadas da vida, algum tipo de encorajamento é extremamente necessário. Encorajamento é aquela ideia de alguém nos dar um apoio para que a gente consiga dar o próximo passo. Às vezes o próximo passo é muito difícil de se fazer sozinho. E então, como é caminhar com a ajuda de alguém? As Escrituras, elas funcionam para nós, uma congregação, um grupo de crentes, como encorajamento em muitas vezes. Então eu gostaria, sim, como objetivo de encorajar a Igreja Presbiteriana da Lapa a uma coisa que, de novo, eu acho que vai parecer estranho de novo, mas eu gostaria de encorajar a Igreja Presbiteriana da Lapa a se suportar. A suportar uns aos outros. Eu falei, pode parecer estranho. Mas é que esse aspecto de suportar não é natural. E nós não somos muito dados a fazer coisas que não são naturais. Nós vamos fazendo coisas de maneira repetida, fazendo. E de repente a gente está fazendo coisas por costume. Mas a ideia de encorajar ao suporte mútuo parece que é uma intenção das Escrituras. Suportar no sentido de apoio mesmo. Gostaria muito de encorajar a Igreja Presbiteriana da Lapa a buscar um tipo de edificação que não seja pessoal, ou só pessoal. Eu sei, a maioria de nós tem seu tempo devocional em casa, tem sua hora marcada para falar com Deus. Essa é uma edificação maravilhosa. Mas, talvez por não ser uma coisa tão natural, nós não temos um hábito tão comum de orar com as pessoas, de nos edificar uns aos outros, assim, pela oração. Não é um hábito. E quando não é um hábito, pode não acontecer. E quando não acontece, é possível que se perca muito em edificação mútua. Eu gostaria de encorajar a Igreja Presbiteriana da Lapa a uma ideia que, num primeiro momento, parece, de novo, muito utópica, tão longe. Seguir a Cristo. Por que parece tão difícil seguir a Cristo? Porque o ministério terreno de Cristo é um ministério de sofrimento. Então, seguir a Cristo significa admitir: minha vida está aqui para o que o Senhor quiser, mesmo que haja nela sofrimento. Seguir a Cristo para que lá no final um conjunto de ações glorifique a Deus, não é uma coisa natural, acho pelo menos que não. Então eu tenho esse objetivo nessa noite, trazer um pouco dessa ideia, meus irmãos. Que igreja nós somos? Que igreja nós podemos ser? Até onde a gente pode chegar? E eu trago um exemplo muito legal que aconteceu hoje. E de novo vou compartilhar, eu acredito até que pela primeira vez aqui com os irmãos, mas alguns que me conhecem já há mais tempo sabem que eu tenho este ideal mesmo. É um sonho, é um tipo de sonho que de repente só de você ouvir você vai falar: puxa, vai sonhar sozinho, pastor, não estou nesse sonho aí. Pode ser. Mas vai que alguns digam: puxa, até que esse sonho parece legal. Sabe qual é o meu sonho? Com o conselho eu já conversei. Nós estamos quase chegando na reforma da nossa igreja. Domingo que vem, se Deus permitir,
Nós, pelo menos depois do culto, nós acho que conseguiremos entrar lá. Nós vamos ter o culto aqui, tudo às 9 horas da manhã, e depois a gente vai dar uma caminhadinha lá dentro do templo. E então, em tese, o nosso templo está quase pronto. Dia 18, permitindo Deus, nós estaremos cultuando a Deus lá. Mas quando nós recebermos o templo, ainda não terá terminado a nossa reforma. Vamos dizer assim, de maneira total, a nossa reforma inclui a possibilidade de termos uns lindos pergolados na lateral. Um U empergolado aqui. Neste lado, aqui atrás com o telhado e em toda a outra lateral. Mas por que a gente quer tanto telhado? Por uma coisa que reverendo Jorge e eu conversávamos há muitos anos, quando tínhamos cabelos pretos ainda. E então a gente falava, igreja tem que ter local e tempo para que as pessoas se conheçam, conversem, tenham suas atividades, tenham até seus embates às vezes, suas discussões, mas elas precisam ter tempo. E então, em tese, esse espaço é para convivência. Nós vamos jardinar, isso vai ficar muito bonito, luzes legais assim, para uma hipótese, um sonho. Você já pensou na possibilidade de um domingo por mês, nós sairmos todos das nossas casas, virmos às 9 horas para o culto, adorarmos a Deus todos juntos, termos as nossas salas de escola bíblica dominical, todos aprendendo em áreas diferentes, áreas afins, áreas de interesse. Terminou a escola bíblica dominical, ninguém vai para casa, porque nós vamos passar pelo menos um domingo por mês aqui, o dia inteiro, para que possamos comer macarrão, risotos, cachorro quente, eu não sei, jejum, não sei, jejum é difícil, igreja de crente é difícil num domingo, né? Ok, mas já pensou um ideal assim, olha, eu tenho todos os domingos para ir para a igreja, voltar para minha casa, fazer as coisas que eu tenho, mas um domingo no mês, eu vou ficar com os meus irmãos, não haverá agenda, não haverá nada. Se eu for convidado para um aniversário, eu agradeço gentilmente, mas não vou. Se eu for convidado para sair para qualquer outro lugar, não, eu não vou. Esse é o dia para ficar com a igreja. E nós almoçarmos juntos. Ao final, depois do almoço, pessoas fazerem discipulados em lugares que elas queiram fazer. Os jovenzinhos começando os seus primeiros namoros. É bom demais. Já pensou? E então a gente passa a tarde entre um discipulado, entre um aconselhamento, abrindo a Bíblia, em um tempo de oração. Chega a hora do culto da noite, a gente vem todos nós para cá. É capaz até de ter um lanchinho ainda, antes de voltar para o culto. E então todos cultuamos a Deus novamente e vamos embora, sem nos preocupar com, olha, já são 7h30, não, já são 8 horas, já são 8h30. Já pensou? Por isso que eu falei para ti no começo, quando eu contar isso, alguns talvez vão dizer, eu estou fora disso, eu não gosto dessas coisas, não gosto de estar sempre tão junto com tanta gente, eu quero ir para o culto, quero sair e quero ir para a minha casa, eu amo a minha casa, amo a minha cama, domingo é dia de dormir, eu gosto também, mas isso é um dia por mês só, já pensou? Mas não uma coisa que alguém está insistindo e tal, e será que vai, será que não, mas outro, esse não gosta, aquele não gosta, uma coisa que fosse um espírito de comunidade, de unidade. Tem coisas que ficam só nos sonhos, mas tem coisas que se realizam às vezes, de acordo com o que o Espírito quer. Já pensou? Não importa se faz chuva, temos os pergolados, pode chover. Não importa se faz sol, temos ventiladores, vamos ter até ar-condicionado lá no templo, dos bons, os bons mesmo. Já pensou? Será que é só sonho? Algumas coisas precisam sair do campo dos sonhos para que coisas efetivas, coisas reais aconteçam na vida de adoração, de igrejas. Vou dizer uma coisa estranha também aos seus ouvidos, provavelmente. Os irmãos sabem, ou talvez devam saber, eu trabalhei muito dentro da política da igreja. Já fui presidente de presbitério, presidente de sínodos, lá no sul do Brasil. E em algum dos momentos em que nós estávamos em uma situação difícil, precisávamos tomar decisões que envolviam recursos, envolviam unidades, envolviam várias coisas. Nós não conseguíamos chegar a um acordo. Isso aconteceu especificamente uma vez. E então, eu disse uma coisa que doeu tanto no meu coração, mas era o que naquele momento parecia. Eu disse assim,
Meus irmãos, eu tenho um pensamento sobre isso. Sabem por que a gente não consegue avançar, não consegue ir para frente, não consegue verdadeiramente progredir nisso que nós estamos querendo? Porque a gente não coopera, a gente não é amigo. Nós não somos amigos. Deve ser por isso. Cada um se importa com o que quer, cada um faz o que quer. E isso foi muito duro de dizer e, obviamente, de ouvir também. Isso passou, as coisas foram acontecendo depois. E agora, quando eu estive lá no Rio Grande do Sul, o reverendo Daniel Alves me lembrou dessa fala. Estava com ele, o reverendo Daniel é um dos líderes lá no Rio Grande do Sul. Os irmãos que foram para lá o conheceram. Ele me chama de Serginho. Ele falou, Serginho, que dura aquela tua palavra aquele dia, né? Nós não conseguimos fazer as coisas juntos porque nós não somos amigos. Nós não vivemos como irmãos. Alguma coisa tem que acontecer aqui. Às vezes eu acho isso, de nós, aqui. Algumas coisas às vezes precisam acontecer. Algumas coisas para que a gente possa olhar para frente e dizer, gente, a gente está trabalhando mesmo como uma igreja unida? A gente está trabalhando mesmo como uma igreja protestante, evangélica, unida no serviço? A gente está trabalhando mesmo com o temor, com a dor no coração de talvez estar desagradando ao Senhor no final? Às vezes a gente não pensa nisso. E como a gente não pensa nisso, tudo está bom. Às vezes não está. Então eu gostaria muito de encorajar a nós todos, a partir dessa ideia. Existe uma unidade que glorifica a Deus. Pode ser que nós tenhamos dificuldade de achá-la ou de encontrá-la, mas existe. Talvez ela não seja só uma utopia, talvez ela exista. Mas para que ela aconteça, na perspectiva aqui das Escrituras, alguma coisa às vezes precisa acontecer dentro de nós. Então vejam a primeira coisa, os versículos 1 e 2. Olha como Paulo trabalha isso com os romanos. O contexto da carta aos romanos é conhecido de todos nós. A igreja de Roma, a igreja dos romanos, nasceu em Roma, claro, e ela tinha uma dificuldade. Ela tinha judeus e gentios se digladiando entre si. Então, como se tivessem duas colunas na igreja, a coluna da direita e a coluna da esquerda, na da direita ficavam só os judeus, e na da esquerda ficavam só os gentios. Os judeus diziam para os gentios, nós temos os oráculos, nós temos as leis, a gente obedece muito mais a Deus do que vocês. E os gentios diziam, precisa de tudo isso? Cristo não morreu pelos nossos pecados? Então, claro que eu estou aqui trazendo para o mais fácil de entender, mas era uma luta. Foi Paulo que precisou intervir nessa igreja dizendo assim, ei, ninguém se orgulhe de nada não aí. Tudo é pela graça de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Então a sabedoria de Paulo foi trazer a toda a igreja de Roma ao estado de dependência de Cristo. Bom, esse era o contexto da igreja de Roma, de maneira muito simples. E agora nós temos aqui em Romanos 15, uma forma aqui, um comprometimento de Paulo. O que Paulo parece estar fazendo nos versículos 1 e 2 é responsabilizar os fortes. Responsabilizar os mais capazes, é o que a palavra quer dizer. Responsabilizar aqueles a quem o Espírito deu mais entendimento. Porque é muito comum isso. É muito comum. O tempo, muitas vezes, o exercício, o trabalho, a vida com Deus vai fazendo com que pessoas fiquem muito fortalecidas espiritualmente. Ao passo que aqueles que chegam à fé, normalmente chegam com a fé para a salvação, mas eles olham para as suas práticas, para a sua vida, e é muito comum relatos de pessoas que dizem, quando eu converti, ou quando eu vivi, no primeiro ano, foi muito difícil, caí aqui, caí ali, é muito comum mesmo, viu meus irmãos? São relatos verdadeiros, estes. Então parece que os versículos 1 e 2 responsabilizam os fortes ou os crentes maduros a suportar as fraquezas dos mais fracos. E a palavra suportar aqui, curiosa a palavra, é quando aquele que é mais desenvolvido espiritualmente, aquele que ora mais, aquele que lê mais as Escrituras, aquele que vê a falha do seu irmão, ele pega com a mão a falha dele. Essa é a ideia de suportar. Suportar os mais fracos aqui. É pegar a debilidade do fraco e trazer para si. E talvez pensar, eu também já cometi esses erros. Eu também já agi assim. Eu também já vivia em tempos que eu respondia na hora, que eu pensava de maneira atravessada. Eu também já fui assim. Responsabilizando os fortes a
pegar com a mão as fraquezas dos fracos. Parece ser uma tradução possível aqui. A maturidade espiritual liberta uma pessoa mais forte espiritualmente para isso. De novo eu digo, não é por acaso, é intencional. É quando intencionalmente você vive para, ao perceber o deslize de alguém, dar a mão. Irmãos, uma das coisas mais bonitas, eu acho, e eu diria até teológica, é quando alguém estende a mão para que o outro não caia. Não é esperar cair, é dar a mão, é pegar com a mão aquele que está caindo. E essa parece ser uma forma bíblica, inclusive a Bíblia fala disso em outras passagens. Por exemplo, quando Paulo fala com os Gálatas, ele diz, levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas. Peguem com a mão as cargas dos outros. Existem cargas muito pesadas para pessoas que estão fracas na fé. Existem pecados corriqueiros que são habituais a pessoas que estão fracas na fé. Mas se elas não tiverem confiança, se elas não tiverem amizades, se elas não tiverem disposição, se elas não tiverem pessoas que as amem antes de que as julguem, só ela fica sabendo das suas cargas. Mas quando há discipulado, quando há convivência, quando há compaixão, é muito comum pessoas trazerem uns para os outros. Tem sido difícil a minha vida. Eu tenho caído nessa área da minha vida. Você pode me ajudar em oração? Pessoas fazem isso quando confiam. E é aí que eu digo, que às vezes a gente pensa assim, não, nós estamos todos juntos, está tudo bem entre nós. Bom, para estar mesmo bem entre nós, a gente precisaria ter confiança nas pessoas. Para que a gente pudesse contar com a ajuda realmente das pessoas. Senão, talvez não esteja, não. Embora a gente dê a impressão que esteja, mas talvez não esteja, não. Mas vejam só, se Paulo diz aos Gálatas, levem as cargas uns dos outros, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, nada façam por rivalidade, nem por vaidade, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A unidade, o suporte aos fracos é o interesse que os mais maduros na fé têm na vida espiritual dos mais fracos na fé. Por isso, uma das coisas que nós louvamos a Deus sempre aqui na nossa igreja é que a nossa igreja é uma igreja histórica. Ontem, só estou relembrando aqui, comemoramos ontem à noite o aniversário do presbítero Ângelo, de 90 anos. E quando em algum momento eu perguntei para o grupo que aqui estava, um grande grupo, quantos aqui já estão ou conhecem o presbítero Ângelo há mais de 80 anos? Várias pessoas levantaram a mão. Nós brincamos aqui, gente, olha, né, presbítero Joaquim e outros irmãos. É isso. Imagine o que é conviver 80 anos, né, Nedir? Imagina o que é conviver 80 e poucos anos, se não for com paciência, se não for com disposição. Imaginem estes irmãos quantas vezes ou quantas dezenas de vezes um deu a mão para o outro. Pensa nessa experiência, a experiência de receber ajuda na hora que estava prestes a resvalar. Por que eu estou tratando desse assunto com você? Porque pode ser que alguns de nós nunca tiveram essa experiência. A experiência de pedir socorro, a experiência de ser socorrido, a experiência de depois glorificarem juntos a Deus porque um cuidou do outro. Meu Deus, que coisa linda quando um cuida do outro. Ao mesmo tempo que coisa difícil quando você não tem ninguém, você não confia em ninguém para te cuidar. Então essa é uma passagem que parece nos mostrar a importância e a responsabilidade de quem é mais maduro na fé. João Calvino, comentando também essa passagem, disse, nenhum de nós tem permissão para buscar o que é apenas do seu interesse, mas devemos suportar as fraquezas dos outros. Este é o verdadeiro significado do amor cristão. Fácil de entender isso. Quer saber se você ama de maneira cristã? Veja se você tem paciência com as pessoas que erram com você. Você suporta os fracos. Você está amando. Não só João Calvino, mas um outro comentarista também usa a sua obra para avaliar vários textos. Matthew Henry. E ele diz, os fortes na fé têm a obrigação de suportar as fraquezas dos fracos. Isso não significa simplesmente tolerar, mas ajudar a carregar o fardo. É porque às vezes a gente se orgulha de sermos tolerantes, né?
achando, agora eu sou crente mesmo, até estou tolerando as pessoas. Não é disso que Henry está falando. Henry está falando de mão estendida. É mais do que tolerar. Estamos falando de responsabilidade de maduros na fé. Responsabilidade assumida diante dessa história da redenção tão grande, tão maravilhosa. Mas como é que a gente faz coisas assim? Aí nós temos o versículo 3, que nos ajuda a pensar nisso. Veja só. Porque Cristo, ou porque também Cristo, não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Uma alusão ao Salmo 69, versículo 9. Então, como instrução, ou como alento àqueles que pensam, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas com a fé que eu já recebi. Eu não posso me orgulhar da minha fé, mas eu posso glorificar a Deus, porque eu já li as Escrituras inteiras, porque eu tenho um tempo de vida com Deus, porque eu me envolvo com as coisas de Deus. Acho que eu posso discipular alguém, acho que eu posso ajudar alguém. E então, onde está o motivo para isso? O versículo 3 nos fala de Cristo, porque verdadeiramente, irmãos, Cristo é o supremo exemplo da abnegação. É dele que vem mesmo esse exemplo. Se não fosse dele, a gente se orgulharia dessa ação tão altruísta. Imagina, já estendi a mão para um, vou estender a mão para outro. Alguém mais precisa de ajuda? Estou aqui, estendo a minha mão. Chega uma hora que a gente fica poderoso. Só falta cobrar por isso. Não é assim, e nem é para isso. Tem a ver com o exemplo de Cristo. Fazer porque Ele fez. Ele suportou as injúrias, as fraquezas dos outros, colocou as necessidades dos outros acima das suas próprias. E quando Mateus, falando sobre isso, mais uma vez, trabalhando essa ideia de qual é o exemplo de Cristo, então ele cita uma fala de Jesus, que diz: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração, vocês vão achar descanso para a sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas não é só Jesus. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre evangelização e facilidades, dificuldades na evangelização, ele usa uma expressão também muito interessante. Paulo era um forte na fé, meus irmãos, a gente sabe disso. Um homem que chegou ao terceiro céu, como ele justifica no momento que estão irritando ele sobre algumas coisas, ele fala assim: respeita um pouco. Eu conheço um homem que avançou para lugares que talvez a maioria não foi. Respeita. Eu carrego as marcas de Cristo. Respeita. Mas veja como ele fala quando ele está lidando com a evangelização. Ele diz assim: para os fracos, tornei-me fraco com eles, para ganhá-los. Fiz-me tudo para todos, por meio de, ou por todos os meios, levar a salvação a alguns. Veja como é um forte ou um maduro na fé, quando ele diz: eu me fiz, eu agi como, eu me identifiquei, eu estive com eles nas fraquezas deles. Por isso, em outro momento, ele também sabe dizer, defende: eu sei viver em várias formas, viu, meus irmãos? Eu sei viver quando tudo está muito bem, mas também aprendi a viver quando tudo está muito mal. Então, essa lida aí dos exemplos de Cristo são tão importantes para nós. Mais uma vez, 2 teólogos comentam esta passagem, e falando Charles Hodge, que foi citado, acho que ontem, foi citado lá no seminário, na pregação do reverendo Hermstein, na sexta-feira à noite, o presidente Alexandre e eu estávamos lá, acho que o Red também estava. Estava lá, Red? Estava? Na abertura? Não estava. Um homem chamado Charles Hodge, um teólogo lá dos Estados Unidos, que influenciou Ashbel Green Simonton a vir e fazer missões aqui no Brasil, ele disse assim: Cristo não agradou a si mesmo, suportou as injúrias por você. Simples o comentário de Charles Hodge. Cristo suportou tudo o que suportou por você. Por você ele fez tudo isso. Se ele suportou tudo isso por nós, como é que não vamos seguir o exemplo de ser pacientes e consolados pelas Escrituras? Como? Como é que aqueles que foram beneficiados pelo sacrifício pleno da obra da redenção, como é que eles se tornam os impacientes? Como? Onde é que isso se rompeu? Onde é que isso rachou? Como? R.C. Sproul também avalia essa passagem e diz assim:
Por isso, Paulo nos chama a uma vida de serviço e sacrifício pelos outros, assim como Cristo fez por nós. Porque a vida de Cristo foi de sacrifício. Se a gente quiser viver em unidade, em algum momento a gente vai precisar avaliar qual é o nosso custo, qual é o custo pessoal. Se nós não tivermos condição de avaliar o nosso custo pessoal, não haverá unidade, não a partir de mim, não a partir de você. Se não tiver custo pessoal, não tem unidade. Tem ajuntamento, tem simpatia, mas não tem unidade. Vou usar um outro exemplo muito simples que eu gostei muito hoje. Vivemos isso hoje, né? Hoje nós estávamos com a nossa igreja cheíssima de manhã, coisa linda de se ver. Tão lindo ver a igreja cheia, de verdade, meus irmãos. E logo depois todo mundo foi saindo, uns ficaram conversando com os outros e tudo mais, e de repente alguém me disse: pastor, vai almoçar em algum lugar? Aí eu falei: vou perguntar para minha esposa se eu vou almoçar em algum lugar. Aí ela falou... Eu perguntei: eu quero ir almoçar em algum lugar ou eu quero ficar aqui? Ela falou: acho que nós queremos ficar aqui. Eu falei: que bom, então tá bom. Então nós ficamos e almoçamos juntos aqui, com um grupo que, sem pensar ou sem saber talvez, realizou um pouquinho, sabe daquele sonho? De vir para a igreja de manhã, ficar o dia inteiro, passar a tarde e ficar à noite? Tem um grupo que fez isso hoje. Levanta a mão aí quem chegou às 9 e não foi para casa ainda. Pode levantar, tranquilo. Ok, eu sei. Foi muito bom. E então uma macarronada aqui no lado, muitas conversas, convivência, né? Reverendo Alberto, passamos aqui. Só isso, na simplicidade de passar um dia todo na igreja. Dá para repetir isso, né? Vamos pensar? É possível. Algumas coisas são possíveis, mas não é sem custo pessoal. Porque se eu não tiver a disposição para dar esse tempo, falar: esse tempo não é meu, esse tempo é para viver aqui, aí não tem unidade. Tem ajuntamento pontual, mas unidade não. Então vejam como isso tem importância, meus irmãos. O exemplo de Cristo é um exemplo de viver por pessoas. Não é um exemplo de viver para si, é de viver por pessoas. Pode ser que seja importante para alguém você estar do lado dela. Você pode até pensar: eu não sou importante para ninguém, quem gostaria da minha companhia? Eu nem sei falar direito. Mas pode ser que alguém fique em paz, fique bem, fique feliz só porque você estava ali, do lado dela. Para ouvi-la, às vezes, sabe? Então o exemplo de Cristo cabe muito aqui. A vida dele foi pelos outros, ela não foi para si. O versículo 4 nos leva a uma outra ideia, a ideia de o que a Escritura, como a Escritura pode nos ajudar. Então está escrito no versículo 4, como é o consolo que vem das Escrituras. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pelas Escrituras, tenhamos esperança, mais esperança. Pelas Escrituras, que nossos sonhos não sejam só utopias que venham a desvanecer como uma neblina quando vem o sol, mas que as nossas esperanças de agradar a Deus, de adorá-lo mesmo, de glorificá-lo mesmo, de cultuá-lo num culto sóbrio, de servirmos como um trabalho santo, de colocarmos o tempo do Senhor à frente dos nossos tempos. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer, todos nós. Mas sabe quando chega o domingo e é aquela pílula da glória, e é aquele dia do Senhor, e é o dia de adorar, e é o dia de cantar, e é o dia de ouvir a exposição, de trazer isso para dentro do coração e falar: eu quero viver assim para Deus. Nesse dia, não pode ter outra coisa mais importante. Quando os cristãos estão cheios de outras coisas mais importantes no dia do Senhor, provavelmente eles não estão unidos ao corpo. Eles são cristãos. Isso não quer dizer que o céu está comprometido, isso não quer dizer que eles estão, enfim, sob disciplinas, sob penas, não quer dizer. Mas quer dizer que a comunhão não é importante para eles. Quer dizer que estarem juntos, unidos, tendo tempo para tratar de coisas pequenas às vezes, porque a vida é cheia de coisas pequenas, não é importante.
Eles querem ver outras coisas, eles estão preocupados com o time de futebol, eles estão preocupados com o descanso, eles estão preocupados com o trabalho que tem que fazer para a faculdade, eles estão preocupados com a meta que eles têm que atingir no final do mês e estão usando o dia do Senhor para isso. Então eles não vão à igreja, ou vão quando querem ir, ou quando sentem vontade. E eles estão ali, figuram mais ou menos com o povo, mas eles não estão unidos ao corpo. É muito comum. E então a palavra nos diz, mas será que foi esse o ensino? Nós aprendemos isso das Escrituras? Lembrem de um dos ensinos do autor aos Hebreus. Não deixem de congregar, como já é costume de alguns. Sabe quando vira o nosso costume? Então a palavra nos traz de volta, porque a palavra não está nos julgando, a palavra não está nos excluindo, a palavra está nos levando de volta. Bora congregar, se houver alguém entre nós que vive uma vida de congregação mais ou menos, que vive uma vida de comunhão mais ou menos, essa palavra só está relembrando você, não foi isso que você aprendeu. Você está com outro ensino, você aprendeu um outro ensino e assimilou esse outro ensino. Não foi isso que o Espírito Santo lhe ensinou. Não foi. Não foi. Não coloca a Bíblia em xeque. Não foi. O pecado é seu. Graças a Deus que nós podemos confessar nossos pecados. Graças a Deus. E rever e mudar mesmo. Porque é aí que está a ação do Espírito Santo. Quando a gente reconhece, eu tenho agido de uma maneira que não glorifica a Deus. Vou viver assim a vida toda? Não vou, Senhor. Não me deixe à margem dessa beleza que é a caminhada do povo de Deus, a voz de Deus nos guiando, a palavra vindo ao meu coração e eu sendo consolado, eu sendo cuidado. Senhor, não me deixe me acostumar a como uma ovelha sem pastor, porque você vai terminar em aflição, porque foi assim que Jesus viu os aflitos. Estavam aflitos como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos uma consolação grande aqui, maravilhosa. Mais uma vez, uso duas vezes o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses e também aos Efésios. Aos Tessalonicenses ele diz, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes para com todos. Aos Efésios ele diz, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportem uns aos outros em amor. Eu acho maravilhoso Paulo trabalhando com as igrejas, vendo que a força daquelas igrejas era a unidade no vínculo do Espírito Santo de Deus. O que aquelas igrejas poderiam fazer diante daquele império romano terrível, aquele judaísmo opressor, aqueles ensinos filosóficos dos gregos extremamente corrompidos, humanistas em níveis de difícil compreensão de vida. Está a igreja ali, unida em Cristo, o sangue de Cristo sobre ela, amando a glória de Deus, porque sabia que o seu tempo, por mais difícil que fosse, era o começo só, do tempo da glória. Todos aqueles nossos irmãos que lutaram muito no primeiro século para sustentar essa igreja, todos esses irmãos viveram 30, 40 ou 50 anos, 60 talvez, e já estão na glória desde aquele tempo. 2000 anos lá. Não pense que eles perderam, eles ganharam. É assim conosco, de acordo com o que entendemos sobre as Escrituras, sendo essa fonte de paciência, de consolação a todos nós. E nesse sentido, mais um teólogo chamado Hermann Ridderbos, ele diz, as Escrituras foram dadas para o nosso ensino. Temos de aprender o que é paciência e consolação. Os versículos 5 e 6 nos levam ao fim dessa meditação e nos mostram que por conta dessas coisas todas, Paulo esperava uma unidade mesmo da igreja de Roma. Esperava mesmo, acreditava nela. Veja como Paulo acreditava aí nos versículos 5 e 6. 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aqui Paulo usa uma figura, sabe esse uníssono em uma só voz? É a figura do canto, né? Figura de um cântico. E a música é sempre tão bonita e tão importante em toda a história bíblica. Aqui Paulo usa essa figura para dizer, sabe um canto bem cantado, com todos em uníssono, fazendo isso a uma só voz? Sabe a força? Sabe quando os decibéis explodem? Sabe quando eles ficam um som muito forte? Essa é a unidade da igreja. Ela glorifica ao Senhor pela força, pela condição que ela tem de ser uníssona. Em pensamento, em ações. Então, não cabe heresias. Então, não cabe partidarismos. Então, não cabe fariseus modernos. Então, não cabe judaizantes. Simplesmente, todos juntos a uma só voz, glorificando a Deus. É uma figura linda de se ver. Possível, mas não sem custo, né? Possível. É uma coisa linda de se ver quando a unidade acontece. Paulo está orando por essa unidade. Paulo ora para que Deus seja glorificado dessa maneira, no mesmo modo de pensar dos seus filhos. E onde que está a fonte, aliás, o fim disso? Todos pensando juntos, Deus deve ser glorificado, Deus deve ser glorificado, Deus deve ser glorificado. Vamos glorificar a Deus. Não deixe de glorificar a Deus, glorifica o Senhor, vamos glorificar a Deus. É nesse sentido. A construção da passagem leva a isso. Você vê isso exatamente aqui no 6. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quando a nossa intenção comum é glorificar a Deus? É nesse momento que não há espaço para humanidades, para soberbas pessoais. É nesse momento que ninguém é mais importante do que ninguém, porque só há um a ser glorificado, honrado, e chama-se Deus. O Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo. Deus, a Ele a glória, somente a Ele a glória. E então todos os que trabalham para a glória de Deus. Então todos os que vivem em comunhão com os irmãos, vivem em comunhão para a glória de Deus. Então todos os que fazem uma coisa ou outra, seja no culto, na canção, no cuidado da mesa, no ligar os ventiladores, na recepção das pessoas que chegam, lá no som, na hora de cuidar dos cânticos, nas telas para que os irmãos vejam, na água para os pregadores, todos, tudo. Absolutamente tudo para a glória de Deus. Então ninguém se orgulha dos seus feitos. Então ninguém exige nada do outro. Porque os maduros estão suportando os fracos. O exemplo deles é Cristo. Eles aprendem de Cristo pelas Escrituras. E então é possível uma unidade. E essa unidade, ela não fica só num encontro qualquer, em um domingo destes. Mas é porque nós começamos a sentir falta das pessoas. Quando alguém que estava do nosso lado, de repente não está. É como se alguma coisa estivesse faltando. Quando nós sabemos que pessoas ficam doentes, nós nos importamos em ligar, se possível visitar. Quando alguém age de maneira... com uma intempérie de temperamento ou coisa assim, é alguém se preocupar em se disponibilizar a cuidar dessa pessoa, a orar por ela, talvez. É possível. Ou não? Eu creio. Você acha que eu estou sonhando só? Pensa. Quero finalizar, meus irmãos, trazendo aqui mais duas leituras ou formas de teólogos falarem sobre esse aspecto da possível unidade de uma igreja consciente acerca da glória devida a Deus. Martin Lloyd-Jones diz assim: a verdadeira maturidade espiritual se revela nesse tipo de disposição, quando pessoas querem viver conforme as instruções de Cristo. Elas querem viver, elas não querem outra coisa, elas querem viver para Cristo, elas querem glorificar a Cristo. E mais uma vez, utilizando Ridderboss, ele diz: a mutualidade no corpo de Cristo é verdadeiramente essencial. O suporte mútuo e a paciência refletem a própria essência da vida cristã,
que é sempre uma atitude de adoração. A vida cristã é sempre uma atitude de adoração. Então você só precisa escolher se você quer fazer isso sozinho ou com seus irmãos. Se quiser fazer sozinho, você vai fazer sozinho. Mas se você quiser fazer com seus irmãos, talvez ao olhar para o lado você vai encontrar alguém que diz: ei, eu também gostaria de fazer isso. Eu também gostaria de ter mais convivência com você. Eu também gostaria de caminhar mais perto. Qual é o seu zap mesmo? Puxa vida, já faz tanto tempo, me desculpe, eu não tenho aqui o seu contato. E aí eu concluo isso dizendo: irmãos, eu sei que todos têm muito medo de fofocas e tudo mais nas igrejas. E toda maledicência e fofoca não é uma coisa boa mesmo. Mas, irmãos, nós deveríamos alcançar um nível de maturidade que a gente que deveria ter liberdade para conversar sobre a nossa vida com os nossos irmãos. A igreja é o local para todo mundo saber de todos. A igreja é o local para não haver segredos. A igreja é o local para que todos possam se ajudar nas suas fraquezas. Se nós tivermos de nos defender dos nossos irmãos dentro da igreja, talvez nós estejamos longe da unidade há muito tempo. E aí, muitas vezes, nós achamos que estamos fazendo tudo certinho para o Senhor, mas nós só não estamos glorificando o nome de Deus. Parece que era isso que Paulo estava querendo dizer. A nossa voz não está lá. Não é aqui, uníssono, em uma só voz? Ok, só que eu estou quieto. Pessoas estão glorificando em uníssono, mas eu estou quieto, eu na minha vida, eu não quero falar disso com ninguém, deixa eu seguir aqui o meu cantinho, deixa eu entrar e sair sem que ninguém me note, coisas assim. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos considerar urgentemente essa questão de viver em comunidade. Se você já faz isso, que bom, sabe? Se você já vive e gosta de viver em comunhão, eu quero me congratular com você. Se você é alheio, avulso, tem prazer em ser avulso, eu não estou com você. Não consigo valorizar essa atitude. E pediria que você reconsiderasse, humildemente eu lhe peço. Considere as pessoas. Ama as pessoas. Não espere as pessoas serem perfeitas para você amar, porque você não é perfeito, nem eu sou. Nós vivemos num processo de redenção. E então temos muita coisa a aprender uns com os outros. Pensa nisso. É possível caminharmos mais juntos do que caminhamos? Ou será que é só um sonho deste pobre pastor? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, Deus que uniu a sua igreja ao seu Filho, uma união simplesmente inquebrável. E como é bom nós estarmos unidos a Cristo Jesus. Mas a tua palavra também diz que nós vamos ter dificuldades quando quisermos defender a tese que amamos ao Senhor, mas não amamos ao nosso próximo. Porque o autor bíblico diz, olha, não. Se não ama o próximo, não diz que ama a Deus. Primeiro ama o próximo. Mas, Senhor, como é que a gente faz isso, nós que somos tão pecadores? Vem com a tua palavra, vem com o teu Santo Espírito. Senhor, o Senhor pode mudar disposições da alma, o Senhor pode. O Senhor pode refazer conceitos, às vezes consolidados, solidificados. O Senhor pode nos unir mais. Eu creio, Senhor. Senhor, nós precisamos verdadeiramente, como o reverendo Alberto falou, nós precisamos plantar mais igrejas, nós precisamos mesmo. Como nós faremos isso se não houver a fidelidade nos dízimos? Como? Senhor, nós precisamos mesmo cuidar de igrejas fracas, fragilizadas no nosso presbitério. Mas como faremos isso se o nosso hábito é só chegar aqui na Rua Roma 465 todo domingo à noite? Senhor, nós precisamos suportar os nossos irmãos que estão à margem, muito perto do abismo. Mas como vamos fazer isso se nós nem sabemos o número de WhatsApp deles? O que o Senhor pode fazer por nós, Senhor? Que nos leve a um estado de unidade, em que os mais maduros suportam os mais fracos, que o exemplo de Cristo esteja antes de tudo, que a palavra seja a voz ouvida todos os dias na nossa casa, e que este ideal de uma vida que te glorifique não seja só uma hipótese, mas seja algo possível. Só o Teu Espírito para fazer isso, Senhor. E nós oramos por isso, que o Teu Espírito guarde-nos, para que isso não suma das nossas mentes, mas esteja dia a dia voltando. O que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer? Ajuda-nos nisso, Senhor. Eis-nos aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!